hoje orando, eu estava hoje lendo a Bíblia um pouco. Teve uma hora que eu estava ouvindo uma canção do Antônio Cirilo. Deus ministrou ao meu coração algo novo. Mas não é apenas novo no sentido de uma retomada. É algo novo, sobrenatural, que Ele quer descarregar sobre a sua igreja nesse tempo. E eu percebi nitidamente uma virada de página na hora que eu estava meditando. Senti muita presença de Deus num dado momento. E Deus colocou um texto em meu coração. Aliás, Deus colocou vários textos. Eu vou me permitir limitar a um só. Porque, para que não fique muita informação em torno daquilo que eu quero dizer. Porque todos esses textos também que subiu ao meu coração vai trazer a mesma ideia central. Então, eu vejo que para o entendimento, para a prática, é necessário nós termos uma palavra que vire essa página na nossa mente. Eu percebi que essa chuva de hoje, que começou aí ontem à noite, parece, né? Eu percebi que essa chuva, ela não é apenas uma chuva normal. Talvez você pode pensar, pastor, chuva é chuva. O senhor está espiritualizando até a chuva. Não é isso, irmãos. Para quem é natural, tudo é natural, irmão. Eu não consegue ver nada. Aí eu não posso forçar você a crer em nada, mas eu creio que Deus, essa chuva, Deus me falava nitidamente que Ele está inaugurando uma estação espiritual, sobrenatural no nosso meio. É necessário a gente perceber essas coisas. E mesmo que você não esteja vendo a sua volta, é porque na verdade essa estação ela é diferente de tudo que nós já vivemos antes. É porque você está querendo ver algo agora com base naquilo que você já viu e não vai ter mais. Com base naquilo que você já viu e conheceu, não tem. É necessário você ter o coração aberto para receber algo de Deus, uma revelação nova, com a proporção de Deus nessa nova estação. Acho que Deus vai estabelecer um novo concerto, uma nova aliança. Deus está estabelecendo com a sua igreja alguns ajustes. Você vê, nós estamos aí em uma pandemia há quase 2 anos, 1 ano e meio. Quarentenas e mais quarentenas e coisa, né, esse tipo de coisa a gente vem sofrendo para lá, para cá, abre, fecha e eu creio que agora chegou a hora de Deus destravar algo sobrenatural no meio do povo de Deus. Mais ou menos nesse período, o ano passado, Deus me dava uma palavra sobre tempos e estações, e eu dizia que o inverno, que nós estávamos no outono e viria o inverno rigoroso. Uma palavra dura de se ministrar, porque as pessoas já estão aprisionadas, fechadas em casa. E aí a gente vem com uma palavra dizendo que é outono, está caindo as folhas, ficando um clima feio, e mais que o inverno será rigoroso e que vem vindo por aí. E verdadeiramente a nação tem vivido esse inverno. As igrejas, as pessoas têm vivido um inverno rigoroso financeiramente, emocionalmente. Tem tanta gente mal emocionalmente, irmão. Tem gente pirando. Tem gente assim que está. E eu conversando com Deus, Deus disse, libera algumas palavras que eu vou colocar em seu coração hoje de forma profética dentro da igreja. Tudo que eu vou pregar hoje aqui é profético. Tudo que eu vou mostrar ou falar aqui alguma coisa é profético. Talvez não seja nenhuma mensagem, mas seja declarações proféticas para essa nova janela que Deus vai abrir, para essa nova porta que Deus vai mencionar. Se você entender o contexto espiritual, possivelmente você já sai daqui diferente hoje. Se você não entender, aí a gente vai conversando com o passar do tempo, que a intenção nossa é que você entenda.
Às vezes a gente não entende na primeira, mas sai com uma ideia. Eu vi muitas coisas durante essa pandemia. Algumas pessoas desanimaram, outras que estavam desanimadas antes estão voltando. Mas o certo é que Deus vai ainda fazer mais uma vez. O certo é que Deus ainda vai fazer mais uma vez no meio do seu povo. E o texto que eu estou pensando é do Velho Testamento, é sobre a vida do profeta Elias. E eu não vou ler todo o contexto, eu vou precisar que você permaneça com a Bíblia aberta no capítulo 17. Eu iniciar essa mensagem no capítulo 17, depois vou dar um salto para o capítulo 18, então você precisa ficar com a Bíblia aberta. Capítulo 17. Vamos estar orando também pela família da Marta, né? Que o seu João, no dia de hoje, o pai da Martinha, nossa ovelha aqui querida, faleceu, né? O seu João. Então, assim, acho que não foi de Covid, né? Ele já estava bem debilitado, numa certa idade. Aprove Deus aí a recolher o seu João, nosso vizinho. Que Deus possa consolar o coração da família, amém? O texto vai dizer assim, capítulo 17. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17. Primeiro livro dos reis, capítulo 17. E assim como essa chuva para mim sinalizou algo de Deus, eu creio que esse texto que nós vamos compartilhar aqui também vai sinalizar para a sua vida hoje algo de Deus. Você crê, irmão? Você crê que Deus pode fazer muitas coisas ainda nesse tempo? Não, Deus vai fazer. Primeiramente, Deus está ajeitando as coisas. Deus está ajeitando a casa. Deus está colocando em ordem. Deus está colocando o exército dele enfileirado. E aí vai ser coisa tremenda, irmão. Vai ser coisas tremendas. Ainda tem um período de Deus muito forte para nós ainda. Eu estou sentindo que Deus vem vindo com força. Muita salvação, muita libertação, muito crente quebrantado. O texto diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Até aí, o início da história vocês conhecem. O profeta Elias se apresenta ao rei da época, Acabe, e se apresenta para dar um decreto de que não choveria a partir daquele momento. Mas o interessante do texto é que Elias usa uma autoridade até então inédita. Elias utiliza da palavra dele e ele diz: segundo a minha palavra. Ele não está dizendo segundo a palavra de Deus. Ele não está dizendo assim diz o Senhor. Ele está dizendo assim, assim diz o profeta. Ele está dizendo assim diz o Elias. Ele não está dizendo assim diz o Deus de Elias. Ele está dizendo segundo a minha palavra, a partir de agora não cai nem orvalho e nem chuva. Isso que é o ponto principal dessa aparição profética desse homem de Tisbe,
uma região remota, uma região pequena, que quase ninguém sabia desse lugar. Ele aparece no cenário nacional, diante do rei Acabe, e fala para ele: olha, rei, a partir de agora, segundo a minha palavra, não cai orvalho nem chuva. E assim se fez. Deus honrou a palavra do profeta e fechou os céus, e nem orvalho e nem chuva caiu mais durante 3 anos e alguns meses. Então eu defino isso aqui como um tempo profético. O profeta se apresenta e inaugura um tempo profético. Só que é muito importante você perceber o seguinte: que quando nós estamos vivendo um tempo profético, quem profetiza participa do processo. Se você ousa entrar numa esfera profética, você vai profetizar algo, você tem que saber que aquele que profetiza participa do processo processo profético. Ou seja, ele usufrui, ele vai também participar daquilo que a profecia dizia. Então, se eu inauguro um tempo profético, eu tenho que estar sabendo que eu estou sujeito a participar da profecia declarada. E então ele libera essa palavra, Deus honra, mas só que aí não chove para a nação e também não chove para ele. Então a igreja do Senhor no Brasil está vivendo debaixo de decretos proféticos. A igreja do Senhor no Brasil está vivendo de palavras que foi liberada há alguns dias atrás, há alguns anos atrás. Nós liberamos palavras para que Deus pudesse mexer com a igreja. Nós liberamos palavras dos nossos altares no Brasil. Pastores, profetas, liberaram decretos em que Deus ia mexer com a igreja, em que Deus ia tratar com a igreja, em que Deus ia fazer no meio da igreja, e que Deus ia corrigir a igreja, sinalizar algo para a igreja. Só que ao mesmo tempo que nós profetizamos, nós também teremos que enfrentar o processo da profecia. Esse profeta a seca chegou para a nação, chegou para ele a ponto dele ter que fugir dali e ir para um ribeiro chamado Querite, porque não tinha água, e o ribeiro, o único lugar que tinha água lá no ribeiro, e ele ficou bebendo e comendo carne que os corvos traziam para ele. Então ele experimentou da profecia que ele liberou. A gente precisa entender isso aqui, irmãos, porque senão a gente fica chateado com Deus. Porque aquilo que nós concordamos profeticamente há algum tempo atrás, está acontecendo hoje. E aí hoje a gente não pode repreender aquilo que nós inauguramos profeticamente tempos atrás. E o que me assustou no período da pandemia foi isso. Pastores que liberaram palavra profética para viver esse momento, hoje começaram, em algum momento, sem ter o discernimento do processo da profecia, começaram a repreender a própria profecia que ele mesmo liberou há tempos atrás. Eles começaram a repreender o cumprimento daquilo que eles liberaram. Não tem como. O que a igreja brasileira está passando hoje é fruto profético. É liberação profética. Muita gente orou para que Deus compungisse a mente dos cristãos, convencesse os cristãos, trouxesse um temor na igreja, trouxesse consciência da vida, da morte na igreja. Hoje nós tratamos do assunto com mais frequência. Hoje se fala muito em morte, em vida, em salvação. Está percebendo no nosso ambiente? Tudo que chega na sua empresa e tal, tem muita gente morrendo, né, irmão? Jesus está voltando, o tema voltou à baila. A igreja começou a se preocupar mais com temas que tem a ver com a nossa história, porque nós não somos da terra, nós vamos para o céu, e nós precisamos nos preocupar em preparar uma igreja para alcançar o céu, nem a terra não. Então, tudo aquilo que foi profetizado está acontecendo, só que o problema é que nós, a igreja que profetizou, está participando do processo, está tendo que beber água no ribeiro, até o ribeiro secar. Depois que o ribeiro secar, vai ter que ir para outro canto. O profeta Elias experimentou daquilo que ele mesmo profetizou.
Talvez você profetiza e pensa que isso não vai acontecer com você. Não, se você profetizou, o decreto serve para todos. Decreto profético é para todo mundo. É para todo mundo. E aqui o Elias vai lá para a beirada do ribeiro, lá beber água, comer carne que o corvo mandava. Eu não sei que carne que era, você sabe? Alguém imagina de onde esse urubu, que o corvo é uma espécie de um animal carnívoro, uma ave carnívora. Carnívoro? Fala? É. Onde ele pegou essa carne, irmão? Eu já vi pastor pregando que ele pegou na casa real, esperou a cozinheira do rei dar uma bobeira, entrou pela janela, pegou um bife, levava. Mas é muito tempo pegando bife dos outros, carne dos outros. E eu vou lhe falar uma coisa, o corvo não tem desejo por carne boa. O corvo gosta de carne quando está mais apodrecida. Assim, umas carnes mais mortas, estragadas já, um bezerro que morreu no canto, ele vai lá, fura o olho, é um tipo de um carcará, é um tipo de uma ave de rapina que gosta de comer o olho de animal que está morto, comer carne de animal que já morreu um pouco. Eu não quero afirmar que Deus mandou para o Elias uma carne meio azulada. Eu não quero afirmar isso. Mas, pelo perfil do garçom que foi lá levar, aí fica a interpretação para você. Não sei que tipo de carne que foi. Só sei que o Elias experimentou do processo árduo, doído da profecia que ele mesmo liberou. Você é bom para liberar decretos proféticos. Então saiba de uma coisa, se você está querendo, fluir no profético, saiba de uma coisa, você vai experimentar do tempo. Vai experimentar do tempo profético. Mas não tem problema, porque esse tempo inaugurado no capítulo 17 é um tempo que, lá no capítulo 18, Deus vai trazer a palavra para o mesmo profeta, só que agora já não é o profeta que fala mais, agora é o Deus que fala o profeta. Agora, você vai acompanhar comigo, você vai perceber a mudança, a forma. E é aqui que eu quero meditar com os irmãos hoje. Eu acho que Deus vai reverter o quadro como Ele reverteu aqui. Eu creio, né, que Deus vai fazer algo aqui poderoso na nação brasileira em relação a isso aqui, contextualizando. Se você crê, você vai receber essa palavra hoje. Capítulo 18 diz assim, capítulo 18, acompanha comigo. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ele experimentou o processo. O profeta participou da profecia que ele mesmo liberou. Passou um tempo de recessão no ribeiro, comendo na mão do corvo, depois foi para Sarepta, passou um período. Mas agora, depois de muito tempo, esse muito tempo é 3 anos, foi o período em que ficou sem chuva, sequidão total, Deus se apresenta ao profeta. E agora já não é o profeta mais que vai falar, porque Deus também segura a palavra do profeta. Só que quando Deus honra a palavra do profeta, o profeta tem que saber que ele vai experimentar o tempo da profecia. Agora já é Deus mandando, veja comigo, 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias. Agora é Deus que está falando ao Elias. Vai, se apresenta a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome, diz a Bíblia, era extrema em Samaria. Havia fome, a seca já estava levando o povo ao caos. Mas Deus agora chama o profeta e fala: agora você pode falar no meu nome, agora sou eu que estou mandando você falar, eu vou dar chuva sobre a terra. E aí o profeta vai se apresentar ao rei. E quando ele se apresenta ao rei, eu quero que você acompanhe comigo no capítulo 18, no verso 41 a seguir. Então Elias disse a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de grande chuva sobre a terra. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e encurvou-se
para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse a seu moço: sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada, não há nada. Então Elias disse: volta, assim por 7 vezes. A 7ª vez ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus enegreceram como nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro, foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aqui eu quero meditar com os irmãos a respeito dessa chuva, desse tempo que Deus agora promete a chuva. E eu quero crer que Deus está virando a página da nossa vida nesse tempo de pandemia com essa chuva. É tempo de começar a chover. E a chuva sinaliza algo novo. A chuva sinaliza que vem vindo algo novo, vai brotar, vai surgir. Deus tem uma chuva profética para encerrar um período em que os profetas da nação liberaram, mas agora Deus está orientando os profetas a começarem a ouvir a sua voz e chegar e declarar que vem vindo algo novo. E olha, eu não estou nem dizendo de um novo começo, não. É um novo sobrenatural de Deus para nosso entendimento nessa retomada. Esse dia eu ministrei sobre uma palavra chamada novo, um novo normal. Essa expressão está sendo usada na mídia, novo normal. Mas eu acho que Deus tem algo original para trazer para nós. Algo que foi perdido no caminho. E que a profecia liberada abriu campo para que esse tempo viesse até nós, nós nos quebrantássemos e começasse agora debaixo de uma liberação de Deus, com o sinal de uma chuva profética. E eu estou crendo. Na hora que eu estava orando hoje, estava chovendo. E o Espírito Santo estava comovendo meu coração. Essa chuva também é um sinal. É um sinal de que Deus está com um novo sobrenatural para derramar sobre a igreja dele. Deus tem uma água limpa. Deus tem torrentes. Deus tem correntes de águas vivas para derramar sobre o povo, a partir de um entendimento profético que Elias então traz na figura de Elias para o rei. Ele começa, e eu quero pontuar algumas coisas para declarar profeticamente na sua vida, em nome de Jesus, essa virada. Ele vai lá, se apresenta no verso 41 e no 42 e manda o rei comer e beber. E quando ele manda o rei comer e beber, ele vai para o monte orar. Ele vai orar. E essa é a realidade, o porquê a profecia nos atingiu. Porque a igreja liberou uma profecia e a própria profecia atingiu a igreja. Para que a igreja se voltasse para entender o que é necessário nesse momento. Primeiro, a nossa postura de nos quebrantar em oração. Sabe, irmãos, Deus não está fazendo isso conosco apenas para nos emocionar. Deus não é um Deus emotivo. Deus é um Deus quebrantado. E outra coisa, Deus também não lida com nossas emoções, Ele lida com o nosso quebrantamento. A maioria de nós interpretamos a Bíblia de forma emocional. Só que Deus não quer uma igreja emotiva, almática. Deus quer uma igreja espiritual e quebrantada. Deus quer um povo espiritualmente quebrantado. E não gente de alma, emocionalmente abalado por mortes, pelo tempo profético que está se cumprindo. Não, Deus não quer a gente assim. Deus quer a gente quebrantado nesse tempo.
Ele liberou a palavra que Deus mandou e subiu para o monte para orar, colocou a cabeça no pó, a boca no pó, a cabeça entre os joelhos e começou a orar. É tempo de nós entendermos que o processo profético que nós estamos vivendo vai nos levar a um período de quebrantamento aí, amém? Já está acontecendo, já começo a perceber, você também já percebe que um pouco da sua estrutura espiritual começou a mudar, e vai ter que mudar. Vai ter que te levar para o monte, vai ter que te levar para o alto, vai ter que te levar para o quarto, vai ter que te levar para o secreto, porque as profecias liberadas em secreto, elas já estão se cumprindo no dia de hoje, e nos atingiu, nos afligiu. Não adianta, você não sai debaixo de decreto profético, você não repreende o decreto profético. Foi Deus que liberou, através da própria boca da igreja, que esse tempo viria, e veio. Coronavírus não é diabo não, irmão. Deixa eu falar abertamente para os irmãos que estão em casa aqui. Coronavírus não é diabo. Coronavírus é parte do cumprimento de sentenças, de decretos proféticos que a própria igreja liberou. Ah, pastor, foi a igreja que liberou o coronavírus? Não, não foi o coronavírus em si, mas foi o período do tratamento para que a igreja compreenda que é necessário subir o monte, colocar a cabeça entre os joelhos, a boca no pó e se quebrantar ao invés de se emocionar. A gente vem para o culto para se emocionar, vinha para se arrepiar. Saía lá fora, nada. No culto é um Deus nos acuda. E gesticula, e fala em mistério, mas lá fora, então se emociona, mas não transforma. Se emociona, mas não quebranta. Essa postura do profeta ir ali, ó, mesmo sabendo que Deus ia reverter o quadro e mandar a chuva, mas ele foi para lá, para o cume do monte, orar. Aleluia. Deus vai reverter o quadro, vai, mas a igreja vai ter que estar prostrada em oração. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Segundo lugar, nesse tempo de oração, aqui o que eu vi no verso de número 43, que o Elias pede ao moço dele para ir lá fora ver enquanto ele ora. Isso aqui é interessante. Ele pega o rapaz, que é o moço do profeta, e fala: você vai lá fora ver se já está tendo nuvem no céu, sinal de chuva. Nesse tempo, nós como igreja, vamos ter que ensinar as pessoas, interpretar os céus. A igreja vai ter que ter uma palavra e uma revelação para as pessoas interpretar o céu, aquilo que é do alto. Nós vamos precisar ensinar as pessoas não apenas a palavra, mas ler os sinais. Porque os sinais, a partir de agora, eles são diferentes do que era antes. Veja bem, o rapaz vai lá uma vez e fala: não vi nada. Vai lá duas, fala: não vi nada. E o profeta volta. Volta 3, volta 4, volta 7. Na 7ª vez o rapaz volta com uma notícia. Falou: olha, está subindo do mar uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Era o suficiente para o profeta dizer: então, vamos avisar o rei, para aparelhar o carro dele e descer, porque senão a chuva vai deter o rei com a sua cavalaria. Essa ordem profética de Elias para o moço dele ficar insistindo, indo lá fora, é ele ensinando o rapaz enxergar aquilo que é do céu, enxergar os sinais que os céus estão emitindo para a terra nesse tempo. Irmãos, nesse tempo de crise, a igreja tem que ter o discernimento para entender o que os céus estão querendo. Nesse tempo nós precisamos entender, Deus está querendo virar o quadro, e inclusive o profeta já sabe que Deus vai virar. E eu estou aqui anunciando para você que Deus vai mover e vai virar o quadro. Só que aqui tem alguma direção, tem conselhos, tem algumas verdades que a gente precisa entender nessa virada de página, nessa chuva que vai chegar.
A gente precisa entender os sinais que os céus emitem. A igreja não pode ser leiga, no sentido de que não deve insistir, pesquisar, olhar mais de uma vez para ver se é isso que o céu está querendo dizer. O rapaz vai vai até 7 vezes, na 7ª vez volta com uma coisinha que insignificante. Aquilo não vai trazer a chuva, para ele não, mas para o profeta é o suficiente, para Deus é o suficiente. Tem coisas nesse tempo, nós vamos ter que aprender a ler os céus. Por quê? Porque antes a gente estava assim no meio do fogo, da nuvem, da escuridão, daquelas nuvens. A gente sabia que ia chover porque o céu ficava pretinho e era aquele movimento, e as igrejas lotadas, e a gente identificava aquilo com muita rapidez, achando que Deus estava sendo glorificado na sua totalidade. Agora não, agora uma simples nuvem basta para Deus fazer o que Ele quer fazer. Às vezes não é nada, às vezes é uma igreja com 2, 3, 4 pessoas, mas é o que significa, é o que basta. A igreja deu uma esvaziada no público geral, mas ela está melhor agora, sabe por quê? Porque agora uma nuvem pequena já é o suficiente para chover um aguaceiro. Antes não, tinha que estar lotada para a gente sentir alguma coisinha. Agora não, o irmão vem até sozinho para o cume do monte, para ajoelhar, colocar a boca dele no pó, para poder orar. Por quê? Porque ele já entendeu a postura de quebrantamento e não depende de movimentos externos para fazer algo na vida dele. Nós precisamos interpretar o que o céu quer falar. E o profeta está aqui para dizer isso para a igreja. Fazer uma leitura espiritual dos céus. Qual é a leitura que você está fazendo desse tempo? Qual a leitura espiritual você está fazendo dessa época? Depois que a pandemia passar, eu volto. Pô, você está dormindo. Desculpa. Depois que a pandemia passar, eu vejo. Que pandemia, rapaz? Eu esfriei. Está na hora de você fazer uma leitura espiritual das coisas. Uma nuvenzinha é o suficiente para Deus cumprir o que Ele falou que vai cumprir. E você tem que estar atento, porque senão você vai pensar que essa nuvem não faz nada. Você vai pensar que essa forma, porque aqui, eu até notei aqui, que Deus vai agir nesse momento agora numa nova proporção. É uma nova proporção de Deus. A proporção de Deus agora não é amplamente extraordinária. É simples, mas é eficaz. É simples, mas parte de joelhos dobrados. É simples, mas parte de um entendimento de que é os céus que está mandando. E não os fabricadores de milagres, e não os fabricadores de chuva. Quem lembra aqui de um instrumento que rodou na época no Brasil, nos ministérios, que chamava pau de chuva? Você nunca viu esse instrumento? É uma espécie de uma madeira, tipo um bambu, meio oco, um pau oco, que aí você vira ele assim, de ponta cabeça, aí ele faz maior barulho de chuva. Se colocar no microfone aqui o pau de chuva, aquele bambuzão com chuva, com os granulados dentro, se colocar no microfone, eles gravaram CDs assim. É um instrumento belíssimo. Ele faz o barulho de chuva aqui dentro desse salão, você pensa que está chovendo. Só que é uma chuva artificial. A gente até pensa que está chovendo. Tem barulho de chuva, tem tudo. Agora essa nuvem que o moço do profeta viu não tem barulho de chuva, não tem nada. Tem um sol causticante lá fora e uma manchinha no céu vindo do canto do mar. Isso não é nada, isso não é indicativo que vai chover, mas diante dessa palavra que Deus está dando hoje aqui, que deu ao profeta Elias, pode mandar o rei subir no carro dele e correr rápido, porque vai vir chuva. E eu estou liberando essa palavra, vai vir chuva novamente, a igreja vai experimentar algo sobrenatural novamente, a igreja não está acabada, não está derrotada, a igreja só está sendo conduzida pelo processo profético, por ela mesma liberado para um tempo de quebrantamento, de oração,
oração e de leitura dos céus, fazer a leitura do ambiente, daquilo que Deus quer mandar para nós nesse tempo. Para, irmão, de pensar que Deus esqueceu você, ou sua família, ou a igreja, ou Deus esqueceu o Brasil, nada disso. Agora que vai começar a melhorar. Ele avisa o rapaz, a proporção agora é apenas diferente, a proporção é um pouco diferente. Talvez no olhar humano é menor do que era antes, a proporção agora é uma nuvem pequena. E Deus trabalha na proporção que Ele quer, para mandar o avivamento que Ele quer na terra. É sem esse exibicionismo profético, é debaixo de uma nuvenzinha pequena, mas que faz toda a diferença. Você crê nisso? Glória a Deus. Deus é Deus do simples. E terceiro, na oração, ele pede para o rei pegar o carro, os cavalos e as carroças dele lá e ó. Irmão, cavalo do rei é o melhor que tem. Carro do rei, melhor que tem. Ninguém tinha carros, carroças, cavalos tão bons quanto o rei. Ninguém. Hoje ninguém tem. Você já viu como é que é a comitiva dos presidentes das nações? Você já viu os carros que eles andam? É uns carrão bonito. Não tem um carro ruim. Não tem um carrinho 1.0, você já viu? Já viu algum líder de nação andando num carrinho 1000? Não tem. É tudo carangona boa. Aqui era também, só que era um cavalão daquele manga larga, daquele forte, com artimilha. Cavalaria alinhada, as rodas tudo engraxada. Sobe Acabe, vem vindo chuva por aí. De repente o céu enegreceu com aquela nuvenzinha. Esse rei subiu nessa carroça e ó. E vai, rumo a Jezreel. Mas para surpresa dele, de repente, do nada, olhe para mim, fazendo. O que é isso? Passou um correndo na frente dele, na frente dos carros reais. Parente do Branco Bala correndo, profético. Rapaz, que velocidade! Elias maratonista, ó. Na frente dos carros do rei, o homem passou a pé. Aqui está escrito: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. O homem chegou lá na frente. Deus pediu para o profeta visitar o rei para falar que vai vir chuva. Ele foi para o quebrantamento da oração. Ele ensinou o moço dele a enxergar os sinais dos céus, da chuva, numa nova proporção. E agora, com essa carreira de Elias, ele está dizendo que Deus tem uma velocidade maior para a sua igreja nesse tempo. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós não, nós confiamos na mão do Senhor, no poder do Senhor. A mão do Senhor pegou Elias e levou Elias adiante das carroças do rei. Eu vim aqui nessa noite para profetizar. Nós fomos atingidos pelo processo da profecia liberada na igreja. Nós fomos afligidos também por ela. Tivemos que ser alimentados às vezes aí pelos corvos. Tivemos aí que às vezes correr para o ribeiro. Famílias, teve pessoas morrendo. Não está, ainda não passou nada ainda. A seca continua, mas Deus já está dando ordem aos profetas. Eu ouvi uns 2 ou 3. Não estou assistindo muito
pregações nas lives do pastores, mas alguns que eu gosto, os profetas que eu ouço para ver como que está o alinhamento deles nas nações, todos estão alinhando para esse momento dessa chuva. Eu já sinto o cheiro da terra molhada. Já se ouve um ruído, o profeta falou, já se ouve um ruído de grande chuva sobre a terra. A questão é quebrantamento. Fazer uma leitura da nova proporção e do novo jeito que Deus vai trabalhar, debaixo de uma nuvem pequena. E receber de Deus essa unção de velocidade que vem vindo para nós. A igreja vai ter que ser mais veloz do que ela era antes. Os crentes terão que ter mais velocidade do que tinha antes. Na evangelização, na oração, na palavra, no louvor, na adoração, no trabalho, no cumprimento, no testemunho. Você vai ter que ser mais veloz. Eu vim nessa noite aqui ministrar uma unção profética de velocidade nas suas pernas. Fica de pé para você receber essa palavra. É ligeiro e é rasteiro, tá, irmão? Que não tem demora. Você crê nessa palavra, igreja? Você crê? Você crê que você veio aqui hoje para interpretar que Deus está virando o quadro, virando o cativeiro, virando. Ele está dizendo assim, agora foi Ele que mandou Elias ir. Antes foi Elias que foi por conta. Lógico, debaixo de orientação divina, é lógico. Ele estava no confronto, ele estava confrontando a égide de demônios. Mas ele inaugurou uma seca. Mas segundo a palavra dele, agora inaugurar a chuva não. O profeta ele pode até liberar um decreto para inaugurar uma seca. Agora para inaugurar a chuva de volta tem que ser Deus. Ele teve a moral de chegar, ele teve a intimidade com Deus para liberar uma seca. Agora para liberar a chuva, Deus que mandou ele ir. Deus falou assim, vai, se apresenta ao rei, porque já é hora. Aí o Elias escutou um ruído, que Deus vai colocar no seu ouvido também. Um ruído de abundante chuva sobre a terra. Não tinha nuvem, não tinha nada, o céu estava azul e claro, e seco. Mas ele escutou um ruído de grande chuva sobre a terra. Eu ouço um ruído de grande chuva sobre a terra. É um derramar da presença de Deus que vem vindo para a nossa vida e família nesse lugar. Eu chorei muito, eu orei um pouco, Deus me levou a chorar essa tarde, mas de alegria, porque a brisa da chuva, o vento da chuva, vai bater no seu rosto quando você começar a acelerar seu passo. Deus está permitindo tudo isso para acelerar o passo da igreja. A igreja está muito devagar. É muito crente reclamão, murmurão, chorando à toa. Está na hora de parar, está na hora de parar de reclamar e começar a correr. Ó, os cavalos do rei vai na frente, mas você vai passar por ele. Coloca sobre nós a velocidade, os nossos pés como os da corça. Deus está derramando uma unção de velocidade. Pega, recebe. Deus está alterando a sua velocidade. Deus está tirando você de uma proporção, levando para outra. Deus está tirando essa igreja de Araputanga de uma proporção espiritual, levando para outra. Abre o seu olho, irmão. Abre o seu olho. Deus quer mudar essa velocidade sua. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem. Quantos creem nessa palavra, Deus? Levanta a mão e vá. Mas esse